Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Sempre uma boa entrevista para você, de segunda a quinta-feira, aqui na sua TV Rio Branco. Você que mora aqui na capital, você que mora no segundo distrito, no primeiro distrito. Na verdade, o Acre é tudo ao contrário, né? A cidade começou no segundo distrito, então tem que ser o primeiro distrito, mas não, lá é o segundo. Depois veio para cá, mas aqui é que é o primeiro distrito, tá? Você que mora em Bujaria, em Quinari, Porto Acre, Capixaba e Plácido de Castro, está todo mundo ligado da melhor, na sua TV Rio Branco, Canal 8, né? Temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, ainda dá tempo para você fazer economia hoje, aproveitando a segunda e terça verde. Se você, por acaso, não quiser ir hoje, não tem problema. Amanhã você vai encontrar ainda a mesma promoção, de segunda e terça verde, do Supermercados Araújo, onde você encontra sempre bons amigos, vizinho, colega de trabalho. Doutor Perazzo é um dos clientes do Araújo, ele gosta de comprar, de fazer economia, né, doutor? Sim, isso claro, mesmo. gosto. Ambiente saudável, seguro. Qual é a loja predileta sua? Qual é? Qual é a sua loja? Olha, eu Onde o senhor gosto vai da mais? VLG. VLG ali, pertinho. Gosto, né? Há muitos anos que eu frequento e sou consumidor, cliente, né, da VLG. E do Araújo, qual é que o senhor costuma ir? Qual Eu bairro? vou do Aviário. A do Aviário. Eu A vou loja do Aviário, Tangará. isso. A loja do Aviário é a que eu frequento mais também. É, né? Muito bem. Temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, você encontra também ainda mais barato, e da Purifique, água alcalina para você, além da New Flex, que representa no Marcos Colchões Conforte, colchões magnéticos. Na verdade, mais que um colchão, é um aparelho magnético que lhe proporciona saúde e qualidade de vida, não só para você, mas para toda a sua família, ok? Muito bem. Doutor Valdir Perazzo, depois de muitos anos dedicados à Defensoria Pública, dedicado ao povo acreano, aposentou-se em maio deste ano, mas não voltou para sua terra natal, preferiu ficar aqui no Acre. Ele é acreano por opção, embora não seja por nascimento. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Muniz. É um prazer estar Prazer aqui de nosso volta. recebê-lo aqui. Prazer imenso. Recebeu Aliás, já aqui no tive a programa. oportunidade de vir aqui outras vezes, né, Muniz? Claro. Aliás, muitas vezes, né? Muitas vezes. Desde 2000. Desde quando o eu ano tive 2000. o prazer e o privilégio de conhecê-lo. É verdade. Eu tomei posse na Defensoria Pública no dia 4 de fevereiro de 98. Portanto, você veio me conhecer um ano depois, Isso. né? Um ano depois. Conheci o doutor José Cláudio, que é um colega seu, em Zé 94. Cláudio. Quando eu entrei na Defensoria Pública, o doutor Zé Cláudio já estava. Já estava. Eu atuava conheci em no Tribunal do 94. Júri. Isso. Atuava no Tribunal do Júri. Eu o conheci em 94. Aí, depois, acho que em 98, conheci o doutor José Carlos, que é seu Zé parceiro. Carlos, nós fizemos Isso. o mesmo concurso, né? Nós fizemos o mesmo concurso em 97. Claro. Eu espero, doutor, que a nova safra de defensores públicos tenha o mesmo empenho, o mesmo compromisso que os seus contemporâneos tiveram. Sim. Aliás, nós fomos quem criamos a Defensoria Pública de do fato, Acre. ele Criamos direito. a Defensoria. Porque quando eu entrei na Defensoria Pública, Muniz, em 1998, 4 de fevereiro de 98, não havia Defensoria Pública. Havia um serviço de Defensoria Pública, mas que esse serviço era prestado através da Procuradoria do Estado. Então, 9 dias depois que eu estava na Defensoria Pública, eu fui eleito presidente da Associação dos Defensores. Então, o senhor foi o presidente fundador? É verdade. Não, já existia a Existia. associação, mas aí ela estava muito pouco ativa. E aí eu assumi a Defensoria para a associação e uma das bandeiras que me propus defender enquanto presidente da associação era exatamente a criação da Defensoria Pública do Estado, né? A criação da Defensoria Pública, que depois da Constituição de 1988, pois é, olha, já tinham se passado quase 20 anos e a Defensoria Pública do Acre ainda não havia sido criada. Então eu me propus lutar para a criação da Defensoria Pública. 2 anos depois dessa luta, a Defensoria Pública estava criada, né? Eu lembro da luta que o pessoal teve quando da criação da lei orgânica, ainda acho que em 95, 96, no governo do Romildo. E aí depois a outra foi a autonomia administrativa e financeira dela. Da Defensoria Pública. Já foi no seu tempo. Sim, já foi no meu tempo, já foi no meu tempo. Mas, É doutor, verdade. especificamente falando, vamos fazer
um filme, mesmo que resumido, da sua passagem. Uma retrospectiva. Uma retrospectiva, né? Da sua passagem pela Defensoria Pública. Sim, sem dúvida. Olha, Muniz, o que eu acho importante da minha passagem pela Defensoria Pública? Foi exatamente isso que você tocou, né? Feriu agora, que é a criação da instituição. O que eu entendia naquela época? Aliás, eu fiz 2 concursos, Muniz. Eu fiz o concurso para Procurador de Estado e para a Defensoria Pública. Foram feitos 2 concursos concomitantemente. Eu passei em ambos, mas fiz questão de ficar na Defensoria Pública, porque naquela época eu acreditava que a instituição poderia ter um papel muito importante para a consolidação da democracia no Brasil. Fazer com que as pessoas pobres, né, que é um número muito grande, né, pessoas pobres no Brasil, tivessem acesso à justiça. Ter acesso à justiça, isto é, um país que permite que a sua população tenha acesso à justiça, que compareça aos tribunais como cidadãos, é um país que valoriza as pessoas e, consequentemente, uma democracia. Então, por isso eu fiz a opção em integrar a Defensoria Pública do Estado do Acre. Legal. E tivemos, né, conquistas maravilhosas através da Valeu a pena. Valeu a pena. Por exemplo, a Defensoria Pública do Acre contribuiu para criar a maior frente parlamentar em defesa da Defensoria Pública. E com a criação dessa frente parlamentar em defesa da Defensoria Pública, nós demos uma contribuição fundamental para que a instituição estivesse presente no Brasil inteiro. Por exemplo, a PEC que permite, que obriga que em todas as comarcas do país tenha um defensor público, recebeu um apoio decisivo dessa frente parlamentar, que foi uma proposta nossa da Associação dos Defensores Públicos aqui do Estado do Acre, né? Doutor, hoje, ao olhar pelo retrovisor, qual é a imagem que o senhor vê em relação à Defensoria Pública? Eu acho que a Defensoria Pública poderia ter crescido mais, poderia ter se institucionalizado melhor, não é? E isso eu acredito que não aconteceu, Muniz. Na realidade, é a instituição aguerrida, combativa, que tem um papel muito importante para a população. É só entrar lá. Vá na Defensoria Pública amanhã, você naquela sala de recepção, você encontra ali 150, 200 pessoas aguardando a ser atendida pela Defensoria Pública. Recentemente, Muniz, eu não vou citar o nome, mas uma pessoa que teve destaque aqui e num momento de crise, olha, precisa da Defensoria Pública e a Defensoria Pública atende, né? E quantas pessoas que entraram em crise, já foram pessoas projetadas socialmente, entraram em crise e precisa da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem suas portas abertas para qualquer um que, numa eventualidade de uma necessidade, de uma crise, possa se socorrer dela. Eu sou testemunha disso. Você é testemunha disso, Nós aqui, num período que a gente estava sendo, digamos assim, atacado constantemente com um monte de processos. Sim. E embora a empresa tenha tido cuidado de contratar uma das melhores bancas de advogados, sim, o ex-presidente da OAB, doutor Forino, foi nosso advogado também. Sim. O ex-presidente também, Aderbal Maximiano, doutor Rui no outro momento, no terceiro momento, sempre bons advogados. Sempre os grandes nomes da advocacia acreana, né? E eu lembro por 3 vezes, no intervalo desse processo de transição de uma banca para outra, alguns processos que envolviam o meu apresentador e a própria empresa foram parar na Defensoria Pública. Sim. E qual não foi a minha surpresa. Na segunda vez não, porque eu já sabia. Sim. Mas na primeira eu fiquei surpreso com a qualidade, muito mais do que isso, com a dedicação, dedicação dos profissionais. Falar, sabe? Sim, sem dúvida. Recebi um atendimento melhor, com todo respeito, do que a banca que nós pagávamos. Olha aí, isso é verdade. Então aquilo me deixou assim impressionado. Eu não sabia que a Defensoria Pública o papel da instituição. Isso, com o papel da instituição. Não sabia. Não por acaso, alguns juízes não gostam muito quando os processos envolvem os defensores. Porque eles sabem que ali tem alguém que quer justiça, né? mais aguerrido, dedicado. Essa é a grande diferença, Muniz, do defensor público para o advogado particular.
O defensor, ele tem um compromisso, não é só com aquela pessoa, ele tem compromisso com a sociedade, diferentemente do advogado, sem nenhum demérito para o trabalho do advogado. O advogado porque hoje tem eu sou advogado atualmente, hoje sou advogado. O defensor público tem um compromisso com a sociedade como um todo, ele é um agente político. O advogado tem um compromisso com a causa que defende, com a pessoa que defende, né? Não há nenhum demérito, são duas profissões belíssimas, né? Belíssimas, o defensor público e o advogado, que termina por ser uma mesma profissão, né? Um é advogado público, outro é advogado particular, não é? Doutor José Carlos também já aposentou-se? Doutor Zé Carlos também aposentou-se, né? Doutor Zé Carlos começou a trabalhar muito jovem. Doutor Zé Carlos, é incrível. Doutor José Carlos e o doutor José Cláudio e o senhor é. São alguns nomes que eu posso destacar aqui, porque eu precisei... Demandou os serviços desse profissional. Né? Doutor Zé Carlos começou a trabalhar de carteira assinada, com a sua CTPS assinada aos 14 anos de idade, que era possível. Hoje não mais. Hoje, para você começar a trabalhar aos 16 anos. Mas na época dele era possível com 14 anos. Com 14 anos, ele já estava com a CTPS assinada. Na época o Brasil era mais sério. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Olha aí, era possível. Com 12 anos era possível trabalhar. Era possível trabalhar, sim, era possível. Doutor, e agora o senhor está numa nova fase. Agora é uma nova fase da vida, Muniz. Olha, mas antes de falar dessa nova fase, o que fez com que o senhor continuasse aqui no Acre? Não, geralmente as pessoas quando se aposentam e tal, voltam ao seu estado de origem. O senhor optou por continuar no Acre. Muniz, eu estou aqui há 18 anos. Eu estou na Amazônia, na realidade, há mais tempo. Eu cheguei na Amazônia em 84. O senhor tem raízes italianas, né? Minha raiz, tenho dupla cidadania. Eu sou italiano e brasileiro. Claro, eu obtive a cidadania já depois de 40 anos, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande, Muniz, ao Acre, né? Eu acho que o povo do Acre foi muito acolhedor comigo e eu tenho muito mais identificação hoje com o Acre do que com minha terra, o estado de Pernambuco. Pernambuco eu quero ir passear, né? Eu quero ir em férias, mas trabalhar, né? E aqui defender causas que eu julgo importantes para mim, para o estado e para o Brasil, é nesse cenário. Aqui é meu cenário de luta, né? Aqui é meu cenário de luta. O senhor atua em todas as áreas? Olha, Muniz, nesses 18 anos que eu estou atuando na Defensoria Pública, sempre fui na advocacia criminal. Portanto, eu tenho dado ênfase a atuar na advocacia criminal. Inclusive, amanhã, Muniz, vou fazer o meu segundo júri, né? Vou fazer o segundo júri, 8 horas da manhã, vou fazer um júri lá em Bujari, né? Vou fazer um júri em Bujari. Diga-se de passagem, segundo júri como advogado. Como advogado. O senhor já tem essa experiência de agora, como data, segundo júri, como advogado, vou fazer um júri em Bujari. Mas muda alguma coisa, doutor? Muda, sempre muda, né? Porque agora você é sozinho. Você antes, como um defensor público, você tem uma instituição. É a mesma coisa, um promotor de justiça, ele tem por trás de si, ele tem uma instituição. Agora não, é apenas o advogado, né? O advogado sozinho que tem que desempenhar o seu papel e fica um pouco mais difícil. A Defensoria Pública, você tem uma série de facilidades como defensor público, né? Os prazos são em dobro, não tem que recolher custas, né? Então, há mais facilidade, né? Há mais facilidade. Antes de passar o próximo ponto aqui, doutor, rapidinho ainda, só para a gente não esquecer aqui. Nesse período todo que o senhor passou, por muito tempo a Defensoria Pública atuou assim como que fosse um Fusca e o Ministério Público que faz a acusação do outro lado com uma Williams, uma Ferrari. Sim. Hoje, mais ou menos equilibrado, ou continua eu acho que coisa? É visível, né, Muniz? É visível o desequilíbrio entre acusação e defesa. Muito embora a lei adjetiva, a lei processual prevê tem que ser proporcional. Deve haver paridade de armas. Na expressão do direito processual é essa, que haja paridade de armas. Lamentavelmente, isso não houve ao longo desses 18 anos em que eu atuei na Defensoria Pública e pelo que eu vislumbro agora fora, né, um olhar de quem está de fora, a mesma coisa. A Defensoria Pública continua como uma instituição ainda frágil, né? Lá, aliás, não tem nem sequer um prédio próprio. O prédio é alugado. Mas pelo menos já não é mais o subsolo da Procuradoria-Geral do Estado. Pelo menos isso. Pelo menos isso, Muniz. Doutor, e o senhor continua com todo vapor, né? Com muita energia. Sim. Eu não sou invejoso, mas essa sua inveja me impressiona.
Sim. Não é fácil. O senhor é um dos criadores aqui do ILAC, Instituto Liberal Acreano. O que é liberalismo, em poucas palavras? Olha, Muniz, na realidade, eu sempre fui um homem de esquerda. Desde os bancos escolares, eu fiz 2 faculdades. Eu estudei economia na Universidade Federal de Pernambuco e estudei direito na escola católica. Mas o que acontece? Na minha geração, especialmente Pernambuco é um estado de tradições de esquerda, comunista até. Aliás, Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil em que elegeu um prefeito comunista, o prefeito Jaboatão. Isso nos anos 40. Então, quando eu entrei na faculdade... Não por acaso o presidente Lula nasceu lá. Exatamente, o clima era esse. Embora tenha se projetado em São Paulo. De esquerdismo. Então, como estudante de economia, eu nunca tinha ouvido falar nas ideias liberais, especialmente na economia, né, as ideias liberais. Então, só agora nessa quadra da vida, nos últimos 6, 7 anos, é que tomei contato mais intensamente com o liberalismo, né, com o liberalismo que me encantou, e hoje sou engajado nessa luta para implantar o liberalismo, não só aqui no Acre, mas no Brasil. Claro. Se está absolutamente comprovado que onde a esquerda chegou, onde o socialismo se implantou, é terra arrasada, né? É pobreza. Você quer fazer esse contraponto? Então, eu acho, Muniz, que o Acre e o Brasil precisam do contraponto, precisam de uma ideologia que defende. E aí, claro, a definição do liberalismo. O que é o liberalismo? É liberdade, é liberdade de expressão, é liberdade de iniciativa, de produzir, é o livre mercado, é o livre comércio, é o mérito, é o que está previsto na Constituição do Brasil. Eu vou perguntar por dever de ofício, mas o senhor deixou bem clara a resposta. Então o senhor concorda com as ideias de Adam Smith? Sem dúvida, Embora não fosse totalmente direto, mas ele dizia o seguinte, que o Estado não tinha nada que se meter na economia, e sim preparar a estrada para que carro passasse. Quando o Estado se mete na economia, termina por gerar, se tornar um Estado grande, muito forte e corrupção. Quanto mais Estado, mais corrupção. É por isso que eu defendo o liberalismo. Menos Estado, que o Estado se reserva as suas funções tradicionais de segurança, educação e saúde. Claro. Né? O senhor já está convidado a voltar aqui em breve, ainda este ano, para a gente dar sequência a isso aqui e falar sobre a nova fase da sua vida agora como advogado e não apenas como defensor público. Okay? Muniz, eu só tenho a agradecer e me colocar sempre à sua disposição para que nós tenhamos conversa como essa, dessa natureza, que uma conversa dessa natureza, ela tem consequência. Claro. Muitas pessoas vão se interessar por esse tema do liberalismo. É, claro. E principalmente as que souberem que o senhor também tem um outro lado. O senhor é um escritor. Ah, sim. Já escreveu algumas obras. É verdade. E é um incentivador nato do ensino italiano. Italiano, aliás, fui eu. Através da Fundação Dante Alighieri. Aliás, Muniz, quando eu cheguei aqui, não havia estudo de italiano. A Universidade Federal oferecia esporadicamente uma cadeira de italiano. Eu trouxe da FETBESP, da Federação das Associações Ítalo-Brasileiras de São Paulo, um professor permanente que ainda está aqui há 10 anos ensinando italiano, né? Que bom. Então, realmente, eu dei uma contribuição pequena, mas dei ao Estado do Acre. É vero. Obrigadíssimo, Nil. Muito obrigado. Sucesso para o senhor nessa nova Muito obrigado. O mesmo desejo para você, que sua atividade importantíssima de comunicação e de jornalismo. Fiquei muito honrado em recebê-lo aqui. Obrigado. Depois do intervalo comercial, eu volto... Depois não. Agora está terminando o programa. Daqui a pouco eu vou querer fazer 4, 5 blocos. Termina agora o programa. Eu quero agradecê-lo, então, pela audiência e convidá-lo a acompanhar o nosso programa amanhã, no mesmo horário. E ali, 6h30 da manhã, o Floriano de Oliveira comanda mais uma edição do Bom Dia Rio Branco, o programa mais completo da TV Acreana. Ele e a Lília Camargo. Tenham todos uma ótima noite, bons sonhos. Valeu!